E eu gostaria de chamar a doutora Alessandra Dorsa, pesquisadora do Programa de Comunicação Assistiva e Aumentativa, mestre em Ciência da Saúde pela Unifesp, Escola Paulista de Medicina, fisioterapeuta, sócia-diretora do CEAF e diretora técnica da Associação Procura da Ela. Eu tenho um certo problema com isso aqui, mas tudo bem. O meu desafio, né, é falar de uma coisa que ninguém quer ouvir, que é sobre traqueostomia. Lógico, o nosso objetivo número 1 é manter o paciente em ventilação não invasiva, a qualquer custo. Então, nós fazemos tudo. Troca máscara, como o Eduardo acabou de falar, troca máscara, faz coffee, faz tudo. Só que nós sabemos que existe uma realidade. E essa realidade está aqui, ó. Ela está aqui comigo. Pacientes que, em algum momento, são traqueostomizados. E aí? Então, a gente precisa se preocupar. Eu não posso chegar e falar, a traqueostomia não deve ser indicado, eu tenho que não pensar na traqueostomia. Não, eu preciso pensar na traqueostomia. Porque ela pode acontecer. E aí? Nós vamos optar, não, eu não quero, eu não tenho essa opção, e eu quero falar, porque como tem cuidadores aqui, tem pessoas, tem pacientes, é possível ter uma vida tranquila após uma traqueostomia. É possível. Eu tenho um paciente que tem 5 anos que ele tem traqueostomia, ele vai trabalhar todo dia. Então, nós precisamos mudar esse paradigma, esse medo da traqueostomia. Diminuir esse sofrimento. Como eu estou falando, eu vou falar isso 1000 vezes. Lógico que, se eu puder optar por estar na ventilação não invasiva, se o meu paciente consegue usar a ventilação não invasiva, trocar de máscara, colocar uma máscara nasal, colocar uma máscara oronasal, se adaptar a um bucal, é o perfeito. É perfeito. Só que aquele paciente que fica 24 horas por dia numa máscara oronasal, que não aceita, que não consegue, que não tem força suficiente para fazer uma máscara nasal, que não consegue fazer um bucal, ele vai acabar tendo infecções respiratórias por conta de higiene oral. Não consegue. Você não consegue desconectar a máscara 1 segundo para escovar os dentes. Então, são coisas que a gente precisa se preocupar. Então, não adianta eu vir aqui falar que isso não existe. Tem um trabalho no Japão, até a Simone ontem falou para mim, os japoneses gostam de fazer tráqueo. Mas eles fizeram um trabalho que quebra um pouco o paradigma que a gente tem em relação à traqueostomia. Que as pessoas tinham muito medo de fazer traqueostomia, por quê? Porque tinham dependência, o medo da dependência. O medo de que, depois da traqueostomia, eu não poderia mais ter vida. O que eu serei para o meu cuidador depois de uma traqueostomia? Então, eu não quero passar por isso. Eu não quero fazer minha esposa passar por isso. Eu não quero fazer minha filha passar por isso. Então, eu não quero fazer tráqueo. E aí, as pessoas que fizeram, eles refizeram o questionário e elas falaram, meu Deus, mas não era nada disso que a gente pensava. É possível, sim, ser independente, é possível, né, ter um pouquinho mais de ajuda, sim, mas é preciso pensar que existe algo depois da traqueostomia. Então, esse é o meu desafio hoje aqui. Falar para vocês que a deshospitalização ela pode ser feita via traqueostomia. Só que a gente tem que ter alguns detalhes. E o Brasil não tem esse detalhe. Há pouco tempo teve um trabalho, uma aula, o Jorge me passou aqui em São Paulo, onde o SUS está fazendo um trabalho chamado Melhor em Casa. E esse Melhor em Casa é exatamente para que faça ventilação invasiva nos pacientes em casa. Eu tenho que tirar o paciente do hospital. E, para eu tirar o paciente do hospital, eu tenho que pensar em algumas coisas, alguns detalhes, e aí cabe a vocês. Cada cuidador que está aqui, cada paciente, cobrar pela assistência. Cobrar e entender que o que eu vou falar aqui são coisas fundamentais para dar qualidade de vida.
São coisas fundamentais para dar cuidado na higiene, para dar cuidado na limpeza, para evitar infecção e para dar uma vida boa para o paciente. Então, são dicas que eu vou passar, dicas que estão voltadas na literatura. Eu hoje faço um trabalho de doutorado com uso de válvula de fala e ventilação invasiva. E aí as pessoas falam assim, não, a gente não quer nem ouvir esse trabalho seu porque é tráqueo. Eu fui tentar procurar um autor que não gosta de jeito nenhum de traqueostomia, e ele falou, não, ele nem manda seu trabalho para ele, porque ele não vai olhar porque é tráqueo. Mas e aí? Quantas pessoas poderiam estar falando? O Fábio aqui, a hora que eu cheguei perto dele, eu vi que ele seria um candidato perfeito a uma válvula de fala 24 horas por dia. Ele ia falar o dia inteirinho. Pena que eu não trouxe a minha válvula, porque eu ia trazer a válvula. Eu tenho uma lá em casa, eu ia trazer e eu ia colocar nele para vocês verem. Se eu posso, eu tenho que tentar. E eu sou dessa opinião. Se eu tenho um grupo traqueostomizado, é para eles que eu vou tentar me comunicar. Então, vamos tentar abrir essa traqueostomia, vamos fazer ventilar, vamos fazer sentir cheiro. É isso que a gente quer. Então, vamos tirar o paciente do hospital. Porque, olha só, a ventilação não invasiva pode falir. Não adianta. O músculo vai ficar fraco. Nós sabemos disso. Nós queremos que ele não fique ótimo. Nós queremos trabalhar para que ele se mantenha ótimo. A gente faz isso todo dia. Mas e se eu não conseguir? Eu tenho que falar, não fica tranquilo. Pode ficar tranquilo, que eu vou dar conta. Esse meu paciente, que tem 4 anos, ele falava para mim, eu não vou fazer a tráqueo. Você está ouvindo, Alessandra? Eu não quero fazer a tráqueo. E ele fez uma insuficiência respiratória enorme. Eu estava fora de Goiânia. Quando eu voltei, ele estava entubado no hospital. E eu perguntei para ele, e agora? O que o senhor quer? Me fala. Eu vou fazer exatamente o que o senhor quer que eu faça. Aí ele falou, faça a tráqueo. E hoje, ele não se arrepende absolutamente nada. A esposa falava assim, nossa senhora, muito melhor ele desse jeito que aquele monte de máscara. Pelo amor de Deus, aquele monte de máscara, não dava conta aquele monte de máscara o dia inteiro. Quer dizer, ele vai trabalhar, e ele tem o tobe, ele põe o óculos, e ele tem um monte de coisa que ele pode fazer, e ele vai para a fazenda. Por quê? Porque os respiradores me dão bateria. Eu tenho um monte de coisa que está disponível aí para nós. Vamos usar essa tecnologia para dar qualidade de vida. Então, é possível, sim. E é possível assim, com esse sorriso. É possível com esse olhar aqui, tranquilo, onde eu não estou sofrendo. Eu não estou vendo aqui nenhum deles aqui sofrendo com traqueostomia. Muito pelo contrário, estou vendo todos eles ótimos. Eu vi lá em Dublin, o presidente da associação saiu de Japão, foi para Dublin, na Irlanda, ventilando. O presidente da associação israelense saiu de Israel e foi para Dublin, ventilando. Então, basta querer. Basta querer. E basta ter uma equipe capaz, que entenda como fazer a qualidade para esse paciente. Então, quando a gente pensa na anatomia respiratória, ela é dividida entre o nariz, a faringe. Eu vou mostrar para vocês entenderem. Eu tenho um pocketzinho que eu esqueci de trazer. A laringe, a traqueia e os brônquios. A traqueostomia ela vai e divide no meio. Uma parte fica para cima, outra parte fica para baixo. Uma parte é via aérea superior, nariz, faringe, laringe, daí para baixo é traqueia, brônquios, o que fica para baixo. Então, e aí, como é que eu vou religar essas duas? Ou será que eu vou religar ou não? O que eu posso fazer? A traqueia é um tubo cilíndrico e ela é cartilaginosa. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, a gente vai falar sobre a pressão do cuff, que é aquele tubozinho que fica dentro da traqueia, porque aquele tubo ele pode ir distendendo, e ele distende também a traqueostomia. Então, o cuidado, esses são cuidados, eu não vou usar a traqueostomia 1 mês. Eu vou usar a traqueostomia há anos. Meus pacientes, tem paciente que tem 5 anos de traqueostomia, ele nunca trocou o número da traqueostomia dele, nunca. Por quê? Porque o cuidado com a pressão, com o posicionamento. Se todo mundo sair daqui entendendo que é possível cuidar dessa traqueostomia muito bem, eu já vou ficar muito feliz.
é possível manter uma vida normal com essa traqueostomia. Então, eu vou ter divisão exatamente da via aérea superior e da via aérea inferior. E aí eu tenho que lembrar que eu tenho essas duas vias. Apesar delas estarem separadas no dia a dia com a traqueostomia, eu tenho as duas vias. Porque, senão, eu não vou cuidar do meu nariz, nem da minha boca, e o paciente vai fazer infecção, sinusite, traqueite, porque vai pingar do nariz para a traqueia. Porque eu não cuidei, porque eu fiquei tão preocupado lá com o meu pulmãozinho. Nossa, vou tirar a secreção, vou usar o cofre, vou lavar lá no pulmão. Esqueci que tem um nariz, que o nariz fica fechadinho nesse tempo aqui, ó. Se eu não lavar, como é que vai ser? Então, a gente divide e eu tenho que lembrar que existem esses dois pontos. Então, eu tenho fossas nasais, eu tenho naso e orofaringe, tenho laringe, tenho a parte superior da traqueia. Então, vamos olhar para as duas partes. E vamos cuidar de uma traqueostomia pensando nessas duas partes. A via aérea superior, ela faz essa condução de gases para dentro e para fora do pulmão. Então, ela aquece. Quando eu faço uma tráqueo, eu perco esse aquecimento, porque é pelo nariz que o ar é aquecido, limpo e levado para o pulmão. Nesse caso, quando eu tenho a tráqueo, eu perco isso. Mas eu tenho o filtro, o umidificador, que eu posso colocar. Eu tenho um aparelhinho que chama panela, que eu também posso colocar. O filtro umidificador, que chama HME, ele é tão bom quanto o nariz. Por isso que ele se chama nariz. Porque eu vou ter tanto a limpeza quanto o aquecimento. Então, eu vou lembrar que, como eu dividi essas duas partes, eu preciso lembrar que eu tenho a parte superior que precisa ser aquecida e umidificada. Uma outra coisa importante é o posicionamento da traqueia. A traqueostomia, ela tem que ficar bem fixadinha. Eu vou mostrar para vocês um vídeo de um fixador que eu inventei, que é um fixador muito legal. Não é para ficar toda hora, não, mas na hora que eu for me movimentar, que eu for sair em algum lugar, a traqueia tem que ficar bem posicionadinha, porque, senão, a cânula de traqueostomia, ela encavala na traqueia. E aí, quando ela movimenta, o líquido que está ao redor do cuff, desse balonetezinho, desce. E para onde que ele desce mais? Para o pulmão direito. Por quê? Porque o pulmão direito é o mais longo e mais retinho. Então, a secreção tende a descer. Aí fala, Alessandra, toda vez que eu tive algum problema no pulmão, foi no pulmão direito. Por quê? Exatamente por causa disso. Porque ele é mais curto, ele é mais longo, mais largo e tem menor angulação. Então, ele desce. E aí, escorre todo o líquido para ele. Quando a gente chega no hospital, vê um paciente com broncoaspiração, a gente vê a lesão no pulmão direito. É sempre muito comum isso. O músculo mais importante, todo mundo sabe, né? O Eduardo falou bastante sobre isso, é o diafragma. E eu preciso manter esse diafragma, como o Tiago também já falou, e a gente acha muito legal que você vê que todos nós temos a mesma linha, a mesma linguagem. O Tiago trabalha muito o diafragma, a mobilidade do diafragma. Então, quando eu tenho um paciente em traqueostomia, eu tenho que fazer a mesma coisa. Por quê? Porque o diafragma ele vai se movimentar, o abdômen vai se movimentar, e eu vou movimentar o pulmão de dentro para fora. Então, quando eu coloco uma pressão positiva, ela empurra. Ela empurra o ar lá embaixo. Então, eu tenho que ter espaço, o diafragma tem que estar móvel, o tórax tem que estar móvel. Por isso que eu não vou parar de usar ambu. Mesmo traqueostomizado, eu não vou parar de usar ambu. Então, eu vou manter diafragma, vou fazer exercício abdominal, vou ficar de pé, vou fazer tudo isso para manter essa mobilidade torácica. Então, para a gente falar um pouquinho sobre traqueostomia, eu vou falar sobre as alterações mecânicas que a traqueostomia causa, os tipos de cânulas mais importantes para a gente utilizar, o cuff e a pressurização, e o posicionamento e fixadores. E aí, no final, eu vou mostrar para vocês um vídeo que eu fiz do meu paciente, ele me autorizou a fazer, onde eu faço a limpeza da via aérea superior, da via aérea inferior, desinsuflo o cuff, posiciono, coloco o posicionador, coloco tudo para vocês entenderem o que é uma sequência. Muitas pessoas me pediram, Alessandra, manda para mim, me ensina como é que faz para aspirar, como é que faz para usar.
Às vezes eu não posso mandar porque é do paciente, mas ele me autorizou a mostrar para vocês aqui. Então, essa é uma traqueostomia, né? É uma comunicação feita entre a traqueia e a pele do pescoço, ou seja, gente, quando um paciente tem uma doença bulbar, igual eu falei, ele mexe, ele se movimenta, ele faz tudo, ele tem toda a força muscular, mas ele não tem o canal, a passagem do ar. Então, ele entra na dificuldade respiratória porque ele não tem essa passagem. Aí você faz uma traqueostomia e você permite a passagem. Então, isso é muito comum. E aí, você vai manter essa abertura que pode ser temporária ou não. Então, a gente faz uma incisão, isso é feito pelo médico, de forma, ou melhor, gente, olha, isso é uma coisa importante. O melhor é que ela seja feita de forma eletiva. Ou seja, olha, eu já estou ficando muito na ventilação. Eu não consigo mais. Eu não desce, a saliva fica parada no via aérea superior. Eu tento com coffee, eu tento não. Vamos pensar numa traqueostomia? Se nós formos pensar numa traqueostomia, nós vamos avisar para o médico, vamos entrar no centro cirúrgico, sem confusão, sem estresse, sem insuficiência respiratória. O médico vai fazer a traqueostomia do centro cirúrgico, vai para o quarto, com o respirador dele, com a equipe. Então, é um procedimento pensado, é um procedimento estruturado, sem risco. E isso é ruim, é assim como a gastro. Quando a gente faz a gastro precocemente, eu pego um paciente que está bem, que está comendo, que está se alimentando super bem, que tem capacidade pulmonar, eu levo para o centro cirúrgico, faço a gastro, e ele continua comendo, continua fazendo tudo, só que eu não tenho mais o perigo de colocá-lo no centro cirúrgico com capacidade pulmonar diminuída. Então, é outra coisa que as pessoas morrem de medo. Esses dias, um paciente foi lá comigo, passou, a hora que eu conversei com ele, que eu falei, olha, a gente vai ter que fazer a gastro. Ele saiu, virou para a filha dele e falou assim, nunca mais eu quero voltar aqui. No primeiro dia, ele me amou. No segundo dia, quando eu falei que eu tinha que fazer a gastro, ele falou para mim que não era para eu voltar nunca mais lá, porque ele não queria. Por quê? Porque eu falei para ele que a gente fazer. Ele está ótimo, está na hora de fazer a gastro. Não, você não vai fazer isso. Então, assim, são paradigmas que, às vezes, a gente precisa quebrar, que é muito importante. Alguns tipos de cânulas de traqueostomia. Olha, quando a gente vai utilizar uma traqueostomia permanente com ventilação, a gente não pode colocar traqueometálica. Tá? Às vezes, você está no hospital, está na UTI, um hospital que não conhece doença neuromuscular, e ele vai querer colocar uma traqueostomia metálica, porque isso é normal para pacientes de TRM, para outros tipos. Para o paciente de ELA, não pode usar traqueometálica, porque aquele pico de fluxo de tosse daquele paciente já está baixo, ele vai broncoaspirar. Então, não pode utilizar cânula metálica, que é essa aqui. Tem que ser uma cânula plástica, com cuff específico, e, de preferência, com endocânula e sugador supracuff. Em relação ao cuff, o cuff é aquele balonetezinho que fecha a traqueostomia. Existem dois tipos de cuff. Um cuff que se chama de alta pressão e baixo volume. Ele pega um grande lugar na traqueia e ele lesa a traqueia com facilidade. Então, como eu vou usar por muito tempo traqueostomia, eu tenho que colocar o melhor cuff possível, que é o de alto volume e baixa pressão. Eu ponho um pouquinho de ar na traqueia, ela já veda. E aí, você pode movimentar, e o balonete é molinho. Ele dá conta, ele não vai ficar estirando a cartilagem da traqueia. Então, é importante que vocês sempre, quando for fazer um relatório, principalmente o profissional fisioterapeuta, que vai fazer um relatório solicitando uma cânula ou uma troca de cânula, que tenha uma cânula obrigatoriamente de alto volume e baixa pressão. No mercado existem duas, eu acredito que é a Shile e a Portex. São as duas que têm essa condição.
Então, aqui eu tenho outro detalhe importantíssimo, que é a endocânula. A traqueostomia, ela pode secar a secreção dentro dela. Quando a gente trabalha em UTI, muito tempo na UTI, a gente é acostumado já com isso. Então, a traqueostomia obstrui, a gente vai lá, troca a traqueostomia, porque ela fechou, encheu de secreção dentro da traqueostomia. Mas não é o caso do paciente que vai para casa. Em casa, eu tenho que ter uma cânula que eu seja capaz de arrancar esse tubinho de dentro, que está cheio de secreção, e colocar uma outra limpinha e permitir a passagem do ar. Então, eu preciso ter uma cânula que tenha endocânula e o sugador supracuff. Então, olha aqui uma de alto volume, está vendo? E baixa pressão. Ela é pequenininha, ocupa pouco espaço na traqueostomia. Essa aqui também, essa aqui tem um supracuff. Então, olha aqui, essa cânula, ela vai pegar exatamente na parede da traqueia. A pressão mínima tem que vedar, já parou de passar o ar. Por que existe o cuff? Só para evitar o vazamento do ar. Porque a estratégia ventilatória que eu vou utilizar é pressurizada, é um sistema fechado, e eu preciso manter o ar dentro do pulmão, eu não quero que ele fique vazando. Então, eu preciso colocar o cuff por causa disso. Existe um aparelhinho que eu falo assim, é difícil comprar, difícil pedir, mas se você pedir para o plano, ele vai te dar. Pode ter certeza. Eu estou aqui fazendo como advogado do diabo, né? Mas é verdade. O cafômetro, ele é o único equipamento capaz de fazer a medição bem feita da pressão do cuff. Um cuff medido 3, 4, 5 vezes por dia, ele evita essa pressurização excessiva na traqueia. Então, ela não vai furar, porque a traqueia, se você começa a pressurizar muito, 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 ela fura. Ela fura mesmo. Eu já tive pacientes que furaram. Eu saía da casa da paciente, a técnica de enfermagem ia lá e enchia de ar. Eu reclamava, o balonete está muito cheio, ela ia lá e enchia de ar. Quer dizer, furou a traqueia da paciente. E eu não vou levar uma paciente para fazer uma cirurgia, para fazer uma rafia dessa fístula. Eu tive que colocar um tubo junto com o médico para passar a fístula para a gente conseguir ventilar. Então, hoje eu falo, eu sou chata, eu sou enfática nisso. Por quê? Porque não pode ter aumento de pressão de cuff. Porque eu não vou usar, vou voltar a falar, eu não vou usar uma traqueostomia por 30 dias. Então, eu tenho que ter cuidado. E o cafômetro, ele vai me falar exatamente como está a pressão. Se está muito, está vazando muito, então eu vou lá, entra um pouquinho, acabou. Tá bom. Não, está muito forte. Esvazia. Tem que manter entre 20 e 30. Eles falam que é o maior investimento que tem em infecção em outras lesões futuras. Porque o cuff vai causar ulceração, hiperemia, edema, lesão isquêmica, estenose, necrose e necessidade de aumento do número. Não aguento. Às vezes, muita gente me manda mensagem pelo Face e fala assim, Alessandra, a tráqueo está vazando na lateral. Eu preciso trocar o número da cânula. Por quê? Porque foi aumento de pressão de cuff. Além de mudança no posicionamento. Como eu falei, aquelas traqueostomias que vão ficando encavaladas, elas vão abrindo o ósteo. Então, é só ter cuidado. Só colocar bem posicionadinha. Outra coisa, eu vou colocar uma indicação de ventilação permanente quando o paciente tiver dificuldade de controlar PCO2 na ventilação não invasiva. Quando ele está com um pico de fluxo muito baixo, ele tem um grande risco de broncoaspirar. Quando tem incapacidade de eliminar as secreções. Quando ele tem aquele comprometimento bulbar que obstrui totalmente a via aérea. Eu tive uma senhora que ela veio do interior com a fisioterapeuta dela, e a fisioterapeuta falava que não conseguia ventilá-la de jeito nenhum. E aí eu cheguei, ela sentadinha, ela ficava ótima. Ótima. Entendi, nem ventilação ela precisava. Aí eu falei, vamos deitar para eu avaliá-la. Na hora que eu fui colocando ela deitada, ela fez uma apneia, ela parou de respirar. Por quê? Porque na hora que ela deitava, a doença dela era bulbar, ela tinha um desabamento total da via aérea. E ela parava de respirar. E ela deu um pulo na cama e fez assim, nossa! Aí eu, meu Deus, só tem uma coisa para ser feita aqui, traqueostomia.
Aí eu prescrevi e falei para o médico, traqueostomia. Aí chegou o cirurgião torácico para fazer. Aí ele olhou para mim e falou assim, a paciente sentada, Alessandra, você tem certeza? Tipo, a mulher sem respirador, sem nada, como é que eu falo para a mulher que ela tinha que fazer uma traqueostomia? Aí eu falei, lá no centro cirúrgico a gente conversa. Quando nós entramos no centro cirúrgico, eles não conseguiram colocar a paciente deitada. Hora nenhuma, ninguém conseguia deitar a paciente. Quase que ela teve que fazer a traqueostomia sentada. Porque ela não deitava, porque quando ela deitava, ela tinha desabamento da via aérea. E ela está até hoje super bem. Nossa, uma gracinha. Isso já tem uns 4 anos já. Então, a insuficiência, a obstrução é muito perigosa. O problema da traqueostomia é que ela faz um impacto mecânico, né? E ela pode causar uma dessensibilização laríngea. Ela faz uma fixação da cartilagem cricoaritenoide. Como ela pesa aqui, ela faz essa elevação. E aí eu estava conversando com o Eduardo, que eu acho que muita coisa vai mudar. Nós estamos fazendo alguns estudos, esse estudo que eu estou fazendo sobre o uso da ventilação e a válvula de fala mobiliza essa cartilagem. Eu acho que a gente vai acabar fazendo alguns treinos diferentes. Vamos começar a sair da caixinha, né? Porque não pode até quanto? Vamos ver até quanto que a gente pode treinar ou não. Então, nós vamos fazer alguns trabalhos para poder mudar um pouco essa realidade. Porque, no caso da traqueostomia, eu preciso lembrar disso aqui. E eu só consigo fazer isso se eu trabalhar pela boca do paciente. Então, eu trabalhar com bucal num paciente, ou um threshold, que é uma coisa que a gente não tem indicação, num paciente com traqueostomia, eu consigo manter a mobilidade da cartilagem cricoaritenoide. Além de trabalhar o movimento de laringe e ter cuidado com edema das pregas vocais. Então, ela vai ter um impacto direto quando eu ponho a traqueostomia. Sai daqui e passa para cá. Né, o ar muda de lado, né? As cordas vocais se fecham com menos força, que é o caso do que nós estamos vendo aqui. Passa pouco ar para cima. Se tiver vedado ar, passa nenhum, o paciente não fala. Mas se eu conseguir que o paciente ainda tenha mobilidade de corda vocal e que eu consiga fazer com que o ar passe para a via aérea superior, ele vai falar. Ou pelo menos um pouco. Ou pelo menos por alguns momentos, ou pelo menos para sentir o cheiro, ou pelo menos para escutar o ar, fazer o ar sair pelo nariz. Quer dizer, eu tenho que arrumar uma forma de manter essa abertura de novo. Né? E aí, também, mudar a pressão infraglótica. Tem que ter cuidado com as microaspirações, que, como eu falei, o posicionamento errado da traqueostomia. O material que fica em cima do cuff, o paciente de ele tem uma saliva grossa e essa saliva fica em cima do cuff. E aí eu preciso lembrar disso. Então, eu tenho que lembrar que tem uma secreçãozinha em cima do cuff, que ela escorre e pode ir para o pulmão. Então, eu tenho que lavar várias vezes por dia. E pode ter aumento do número de infecções. Um detalhe importante, em relação à medição da pressão do cuff. A fixação e a medição da pressão do cuff são 2 pontos extremamente importantes para a qualidade dessa traqueostomia. Então, a tráqueo tem que estar bem posicionada e com o cuff entre 20 e 30. Isso tem que ser um cuidado básico. É um cuidado como escovar os dentes todos os dias. Eu tenho que cuidar da traqueostomia como eu cuido dos meus dentes, como eu cuido da minha pele, como eu cuido da higiene. Então, ela passa a ser uma coisa a mais. Esse é o problema, né, que a gente, às vezes, não sabe. Então, e aí? Depois que eu fiz a traqueostomia, como é que eu faço agora? Eu estava usando o BiPAP até a semana passada, e agora eu fiz uma traqueostomia. Vai ter que mudar tudo. Sim, vai ter que mudar tudo. E esse mudar tudo é o que vai ser o diferencial. Porque, a partir do momento que eu estou numa ventilação não invasiva, eu uso, tiro, coloco, eu não tenho suporte de vida. A partir do momento que eu coloco numa ventilação invasiva, eu estou usando uma ventilação com suporte de vida. Aquele paciente invasivamente ventilado, ele depende daquela ventilação 24 horas por dia. Então, o equipamento tem que ser de suporte de vida.
E aí eu vou lembrar que eu tenho alguns tipos de circuito. E isso é importante. Primeiro, um circuito passivo é esse que está aqui, ó. Acho que ele também tem um passivo, ele tem um passivo, a Liege, que estava aqui, tem um passivo. Esse circuito não é o circuito ideal para ser usado na traqueostomia. O ar entra e sai pelo mesmo circuito. Quando a gente coloca na traqueostomia, a gente tem que colocar um circuito chamado ativo, com válvula de fluxo ativa. Ou seja, se tiver alguma alteração de resistência, uma secreção, fechou um pouquinho o pulmão, o aparelho vai dar conta de compensar. Então, quando eu falo em suporte de vida, eu falo de estratégia ventilatória diferente. Eu falo que o paciente tem que começar a pensar a ser ventilado a volume. Na literatura mundial, a estratégia ventilatória invasiva é ventilação a volume. Então, eu tenho que pensar como que eu vou fazer para aquele respirador me dar ventilação a volume. Porque, senão, vai fazendo microtelectasias e sempre infecções. Então, o circuito de ramo passivo é aquele do BiPAP, é aquele que a gente usa no BiPAP. Ele pode ter uma exalação passiva, mas ele só me dá mais ou menos o ar que está saindo. Eu nem sei se era aquela quantidade mesmo que tinha que sair. O ar entra e sai, você não sabe. Se o pulmão fechar, ele vai continuar do mesmo jeito. Ele não vai ler o que está acontecendo dentro daquele pulmão. Por isso que, quando eu coloco uma ventilação invasiva, eu tenho que entender de ventilação invasiva. Eu tenho que entender de estratégia ventilatória invasiva. É mais difícil? É mais difícil mesmo. Requer um pouco mais de conhecimento, mas a gente tem que entender e saber colocar. O circuito ativo é o que tem a válvula de pressão proximal. Eu vou mostrar para vocês depois. É um circuito que faz com que, se eu tiver alguma alteração de resistência, o pulmão fechar, qualquer o que a gente chama de alteração de complacência, posicionou errado, eu vou precisar de um circuito com sensor de pressão, com uma exalação ativa, com volume corrente, que eu sei exatamente o volume que eu estou colocando. Aí eu consigo ventilar com segurança, que eu tenho que lembrar da segurança. No trabalho que a gente fez agora para mandar pela associação, acabei de mandar para a Boston, eu fiz o uso do circuito ativo com a válvula de fala, abrindo o circuito todinho, deixando o ar sair, e o respirador garantindo a minha ventilação. A minha paciente ficou 2 horas conversando comigo, a saturação dela não caiu nem 1 milímetro. Por quê? Porque eu coloquei um respirador com um circuito que me garantia o volume. E aí eu tive um trabalho seguro, com segurança com o que eu estava fazendo. E é muito indicado nas ventilações invasivas. Né? Os respiradores de suporte de vida, o Eduardo já falou, mas eles possuem, a maioria deles possui circuito ativo, possuem bateria por mais de 2 horas, isso é fundamental. Tem uma fonte segura na entrega de fluxo, o aparelho ele tem que ser, eu tenho que confiar nele. Porque, se o pulmão ficar duro, por algum problema, fez uma pneumonia, sei lá, fez um edema, alguma coisa, eu tenho que confiar nele. Eu tenho que confiar que o que ele está me falando é verdade. A pressão subiu. Subiu por quê? Porque tem alguma coisa errada ali naquele pulmão. Então, eu preciso entender disso todos os dias. E ele pode ser usado 24 horas. Isso aqui é tão importante, porque assim, o que a gente escuta, assim, os home cares hoje falam assim, eu vou colocar um paciente na ventilação, mas ele não pode mais sair de casa. Né? É proibido sair de casa um paciente com ventilação. Eu não me responsabilizo. É o contrário. Eu tenho que colocar um equipamento que permita que o meu paciente saia de casa. Eu quero um paciente na rua, passeando, viajando, com segurança. Para isso, eu preciso de um respirador, que pode ser usado por mais de 24 horas. Então, eu tenho o Trilogy, eu tenho o Monal, eu tenho o VS3, e eu tenho algumas coisas importantes, né? Que é a frequência respiratória, que vai ser importante na hora que eu for utilizar. O controle da deglutição, e tudo eu vou trabalhar em cima da oximetria. Em relação aos tipos de cânula, só para a gente retomar, eu quero aquele balonetezinho, como eu falei para vocês, de pressão de volume.
A cânula não pode ultrapassar 1/3 da traqueia. Ela sempre tem que ter endocânula. Ela tem que ter um sugador supracuff de preferência e ela deve estar bem posicionada. Detalhes, já está finalizando que eu quero mostrar o vídeo. Deve ser limpa todos os dias, principalmente o estômago ao redor. Você deve desconectar o respirador todas as vezes que você for fazer uma transferência. Vai tirar o paciente da cadeira para a cama, desconecte o respirador e faça a transferência. Porque, senão, você pode fazer a transferência com a traque, você vai arrancar traqueostomia e respirador junto. Cuidado! Vai fazer a transferência, desconecte, faça a transferência, conecte novamente. Rapidamente, não é nada demorado. Observação de sinais vitais todos os dias. Paciente com traqueostomia tem que ter oxímetro. Aspirar a via aérea alta e baixa. Eu não posso cuidar só do pulmão. A lavagem com soro. Soro é soro. Eu compartilhei um vídeo que eu encontrei de um médico no Facebook, que ele fala, pode usar soro à vontade, porque soro é soro. Eu posso usar no nariz, eu posso usar no pulmão, não tem problema. Então, o soro é para lavar, é para ajudar a soltar a secreção. Aspiração endotraqueal, utilização do ambu para capacidade de insuflação máxima e deflação do cuff com segurança. Eu vou mostrar rapidinho o vídeo. Pode passar o vídeo aí para mim? Eu vou mostrar o vídeo rapidinho e a gente finaliza, tá? São 4 vídeos, mas é rápido. É rápido. Não tem som? Traqueostomia. Então, como aspirar essa parte de cima, lavando bem a região da orofaringe e depois passando para a via aérea inferior. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é desinsuflar o cuff. Qualquer procedimento tem que ser feito primeiro desinsuflando o cuff para que a secreção suba. Então, eu primeiro desinsuflo o cuff e aí eu vou sugar com o sugador a parte de cima, pela boca. Então, eu venho, aspiro aqui na parte de cima, ó. Aí a secreção já subiu, ó. Tá grossinha, essa é a secreção que fica em cima do cuff, ó. Aí a gente vai sugando. Pode ir lá embaixo, bem lá embaixo. É importante mostrar que nesse procedimento, como o volume está alto, a saturação não cai, ó. Então a saturação dele fica o tempo inteiro estável. Agora eu vou lavar em cima do cuff, que é o super cuff. Então eu pego 10 ml de sorinho, vou jogar no super cuff. E eu continuo deixando com a... Aí eu vou precisar da fraldinha aqui, porque o super cuff ele dá uma descidinha nessa... Então eu venho e aspiro aqui, ó, no supracuff. Deixo bem posicionadinha, ó. Aí, lavou bem. Vou sugar de novo. E aí eu vou sugar mais um pouquinho, porque a secreção sobe, ó. Vai lá pra cima o soro. E por última lavadinha, eu lavo o nariz. Porque pelo nariz vai escorrer também na região da orofaringe e vai ficar com tudo limpinho. Então, são 3 etapas que são super importantes. Porque aí, quando eu for colocar a válvula já está com tudo limpinho aqui pra cima. Então, eu venho, posiciono bem pra cima, ó lá. Pra que eu lave bem na região da orofaringe e vou lavar de novo, ó. Escorreu tudo, olha. Olha como lava, como sai sem pressão, ó. Tá bem
Agora eu vou limpar bem. Continua mostrando a oximetria. Caiu muito pouquinho, não interfere em nada durante a ventilação, ó. Tá? 94. E agora, depois de tudo que eu fiz eu vou então usar o cafômetro para insuflar tudo de novo. Então eu venho, ó, insuflo, deixo entre 20 e 30, ó lá, que é o ideal. Já vedou e aí, ok. Então essa lavagem da via aérea superior eu já acabei. Por quê? Porque eu lavei o supracuff, eu lavei o nariz e lavei a boca na hora que eu desinsuflei o cuff. Agora eu vou aspirá-lo, a parte inferior, e depois que eu terminar eu vou lavar de novo o supracuff antes de colocar a válvula nele. Então agora nós vamos para a segunda etapa, que é a lavagem da via aérea inferior. Pode ir. Apesar de eu ter jogado o soro na parte de cima, o soro da parte de cima eu já suguei. Então agora eu vou lavar mais uma vezinha com 10 ml a parte de baixo. Vocês vão ver que a secreção vai soltar com mais facilidade. Eu não vou mudar a qualidade da secreção quando eu jogo o soro, mas eu vou mudar a maneira como ela sai. Então ela solta com muito mais facilidade. Então eu venho, jogo os 10 ml aqui e mobilizo um pouquinho o tórax, olha lá, mobilizo o diafragma para que ela solte mesmo, solte toda a secreção, ó. Solta, já tá soltinha. Ó. Toda solta. E agora que ela tá bem solta, eu vou usar o Coffee Assist. Então se você quiser mostrar aqui, Eduardo, o Coffee Assist dele é o Coffee portátil que a gente utiliza. Eu coloco 45 de pressão, de ins e de ex, e aí a gente vai na terapia e eu faço a terapia o tempo inteiro sugando. Então aperta aqui e eu venho aqui, ó, já viu? Então aqui eu aproveito e acelero o fluxo na hora que eu vou expirar. Ó, voou a secreção, viu? Então a secreção saiu. Aí agora eu venho aqui e sugo. Aqui, Eduardo, você me ajuda aqui a me mostrar. Ó. Olha lá, já, Dona Lúcia já voltou o aparelho e eu venho e dou uma saidinha nessa secreção pra gente ver como que ela tá. Tá mais amarelinha, bem amarelinha, a secreção que estava desde ontem, né? Então agora a gente vai lavar. Você vê que ela não muda a qualidade da secreção, mas ela escorre com facilidade quando eu coloco o soro. Então eu vou continuar. Que distrai. Agora eu vou usar o ambu para tirar um pouquinho mais daquela secreção. Então eu venho, ó, vou ambuzando devagarinho, porque na verdade eu quero tanto abrir o pulmão, manter o pulmão aberto, quanto soltar a secreção. Ó. Acelero um pouquinho o fluxo, de novo, vou um pouquinho mais, ó. A hora que o ambu fica duro, eu ainda vou mais um pouquinho. Eu mantenho o pulmão aberto o tempo inteirinho. Vai de novo, ó. Vai, ambuza. Aí, acelera bastante. Aí agora já foi o suficiente. A saturação continua 97. Tá super estável. Olha só, não cai 96, 97. O tempo inteiro. Então agora eu vou usar mais um pouquinho o Coffee Assist antes de aspirar com a sonda. E aí depois que eu aspirar eu já coloco a válvula. Ok. Então agora eu vou fazer a aspiração da via aérea inferior. Essa requer um pouquinho mais de cuidado, que é aquela aspiração asséptica que a gente faz. Eu vou colocar a luva. A partir do momento que eu colocar a luva,
Aí eu não encosto mais nada para que eu tenha esse cuidado com a aspiração. Então eu coloco a luva esquerda primeiro, ó lá. Com essa daqui, ó, não encosta mais em nada, eu coloco a luva direita. Então coloquei as duas, eu tô com as mãos totalmente asséptica, e aí eu venho e pego a sondinha. Então é bom que sempre tenha alguém ajudando na hora de pegar a sondinha. Por quê? Porque aí eu não tenho o perigo de ter a contaminação. Então pode ligar lá. Outra pessoa me ajuda também a desinsuflar. Aí eu venho, tira isso, com o maior cuidado, ó. Vou controlando a pressão, ó. E eu vou aqui, ó, apertando um pouquinho para sugar. Como ele tem muito pouquinho que eu posso assistir sair, ó, já tirei. Então, o importante é não deixar a sonda colar em lugar nenhum na traqueia. Porque se ela colar, ela vai sangrar. Então não pode sangrar, nem um pouquinho. Porque quem aspira direitinho, aspira com cuidado. E aí esse cuidado faz com que não sangre, porque se sangrar não tem de infecção. Então eu venho de novo, ó lá. Só mais um pouquinho, você vê que não tem muito pouca secreção. Por quê? Porque o Coffee Assist tirou tudo, ó. Então eu venho, vou controlando a pressão aqui no látex, ó, para que ela não fique muito machucada, ó. Não tem nada, viu? É o mínimo de secreção. E aí eu acabei. Então acabou essa daqui, eu tiro a sonda e aí agora eu tô liberada. Então eu vou lavar agora nesse momento o Supra Cuff, que é essa secreçãozinha aqui de cima. Então é importante a gente posicionar bem a cabeça para poder tirar, porque às vezes ela não sai. Então a gente dá uma posicionadinha, ó lá, já tá sugando já, ó. Posiciona um pouquinho e vai sugando, já tá saindo tudo que, ó. Cada vez que ele engole, despressuriza em cima do cuff e aí eu consigo puxar mais um pouquinho. Ó, olha que secreção clarinha, totalmente branquinha. Agora só o último do fixador, só. Esse fixador de traqueostomia aí. Só para mostrar. Esse aqui é o fixador que eu inventei, ó. Então ele tem um lugarzinho reto que encaixa e vai direto para a traqueostomia. E o outro pedacinho embaixo que cruza e prende na traqueostomia. Então olha aqui, eu vou colocar nele para você ver como é que fica. E aí não deixa vazar nas laterais, porque deixa o fixador bem certinho aqui no meio. Então a gente vem, ó, conecta aqui, ó. Conecta essa parte que tá aberta aqui, ó. Vem aqui. Prende essa aqui lá atrás, ó. Vai ter um velcro aqui que prende aqui, ó. Aí, ó, já ficou fixadinha. Aí vem a outra por cima, ó. Aperta e fixa e fica bem posicionado. Então, não fica vazando na traqueostomia, que é o perigo que a gente tem, é que fique vazando aqui do lado. Colocou bem fixadinho, aí a gente consegue manter a traqueostomia boa. Ok? Eu vou te mandar esse vídeo. Esse aqui é o fixador. Traqueostomia, esse fixador eu inventei porque o meu paciente queria sair para trabalhar todo dia. E eu falava, meu Deus, essa traqueostomia vai ficar puxando, né? E aí eu inventei esse fixador, pedi para uma moça que mexe com roupa de queimaduras para fazer. E aí põe em cima do fixador normal de traqueostomia. Então vai sair, né? Vai para um lugar onde vai ficar mais tempo. E aí muitas vezes a cabeça cai assim em cima da traqueostomia e encavala na traqueia. Então eu montei esse fixador justamente para isso. É super fácil, qualquer costureira pode fazer. Depois eu posso mostrar para vocês. E ele realmente dá um conforto muito grande, além de evitar que precise de pressões muito altas no cuff. Então, para adaptação da casa, aquilo que a gente falou, né?
tomar cuidado com a elevação da cabeceira. As perguntas, só algumas perguntas muito, muito, muito frequentes, né? Eu preciso usar o ambu se eu já estou no respirador? Precisa. O ventilador te dá um volume corrente constante e o ambu vai te equalizar a pressão, vai evitar, vai recrutar algumas áreas que possam estar com microatelectasias. De quanto em quanto tempo eu preciso trocar a cânula? Na caixa da cânula é muito claro. Eles te dão garantia por 30 dias. Então, o que eu coloco, isso é uma característica minha, eu peço para trocar com, no máximo, 40 dias. Por quê? Porque, a partir de 30, se o fabricante não te dar mais garantia, é sinal de que o cuff pode estourar, né, que alguma coisa pode acontecer. Então, eu prefiro trocar a cada 40 dias. Eu já vi pacientes 2, 3, 4 meses, infecta. Principalmente quem não tem supracuff, que não lava a cânula de traqueostomia em cima da cuff. E acima de 30, você está correndo o risco do cuff estourar. Posso comer com a traqueostomia? Tem muitas fonos e tal, que a gente faz primeiro um vídeo de glutograma. Eu fiz um trabalho que eu mandei para o congresso ano passado, que é com alto fluxo, que é muito legal. Você aumenta muito o volume, põe a válvula de fala e o paciente consegue comer. Tem que ter uma fono que saiba o que está fazendo e com uma avaliação de um vídeo do glutograma antes. Se eu jogar soro no nariz, não vai para o pulmão? Todo mundo viu aquele meu vídeo lá, deve ter falado, nossa, que mulher louca, né? Primeiro que, como você está jogando uma pressão ventilatória, o ar vai para onde é fácil. Quando eu desinsuflo o cuff, o ar imediatamente sobe. Não sei se vocês perceberam que eu na mesma hora que eu desinsuflo o cuff, quer dizer, ele estava num sistema fechado e subiu o ar. Então, o ar foi para cima, eu suguei. Então, tanto que embaixo no pulmão não tinha nada. Então, o ar, ele leva a secreção para cima do cuff. Então, quando eu lavo o nariz, mesmo com o cuff desinsuflado, pode ficar com o cuff desinsuflado também, eu sugo lá na orofaringe. Então, não vai para o pulmão. E quando eu estou em ventilação não invasiva, que eu quero lavar a via aérea com a sonda, muitas vezes depois eu uso o cough, né, o cough assist, ou a tosse, e ela sobe e lava também. Posso colocar oxigênio no aparelho, ou o aparelho só funciona com oxigênio? Eu ouvi esses dias uma colega, Alessandra, pelo amor de Deus, o fisioterapeuta chegou aqui e falou que esse aparelho só funciona com oxigênio. Oxigênio só é usado se for preciso. Se um paciente não está usando oxigênio hora nenhuma, ventila bem, satura bem, e, de repente, ele começa a precisar de oxigênio, pode fazer um raio-x, pode fazer uma tomografia, porque esse paciente está fazendo uma pneumonia. A gente chama isso de alteração de complacência. Ele só vai precisar de oxigênio na hora que ele tiver alteração do componente elástico do parênquima. Portanto, se o paciente não usa oxigênio, ele não vai precisar de oxigênio. Ok? Lembre-se de usar o ambu em caso de urgência. Como? Conecte o ambu no oxigênio, coloque com cuidado, ventile na traqueostomia devagar. O mais importante, gente, é manter a oxigenação. O resto depois a gente resolve. O paciente que tem algum problema com o respirador, que teve dificuldade, que não sei o que, na traqueostomia, o mais importante é oxigenação. Coloque o oxigênio atrás do ambu e vai ventilando devagarinho até que chegue o socorro. Ok? Gente, esse é meu recado para vocês, que a gente não desista, né? Temos um caminho muito longo ainda para muita coisa para a gente aprender. Obrigada.